Passam chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí que os rivais, né, principalmente as mídias rivais aí, estavam falando, fazendo comparação entre Flamengo e os times deles, né? Teve vascaíno fazendo comparação com o time deles, teve corintianos fazendo comparação, tentando entender, tendo um pouco de inveja, querendo ser Flamengo, né? Comparando o Corinthians com o Flamengo. E tem os mineiros aí se classificando como rivais, como sempre, por causa do jogo que vai ter hoje, né? Entre Flamengo e Atlético Mineiro. E o vídeo ficou sensacional, tá? Os créditos vai estar na descrição. Verifica se você está inscrito no canal, deixa esse likezinho aí pra me dar essa moral aí, valeu? Custa nada, só um cliquezinho e clica no botão hype aí nos comentários e bora lá pro vídeo que aqui é sem enrolação. Ô Rafa, como é que o Atlético tem que jogar lá no Maracanã para enfrentar esse poderoso Flamengo? Ô Gui, jogo duríssimo pro Galo. O Flamengo, com desfalque ou sem desfalque, ele tem um time muito forte, né? Nós estamos falando aqui de Bruno Henrique, Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro na frente, Jorginho e Alan. O Alan, só como exemplo, o Alan hoje no time do Galo jogaria, eu acho que com certa tranquilidade, né? E o Alan é um reserva do Flamengo, ele só tá jogando pela lesão do pulgar. Então, assim, a estratégia é difícil, né? Qual a estratégia ideal? Mas o Flamengo é um time de muita posse de bola. É um time que, teoricamente, vai empurrar o Galo para trás. E se você deixar o Flamengo passar grande parte do jogo com bola no pé e ficar recuado o jogo inteiro, é a forma que agrada o Flamengo. Para você incomodar o Flamengo, você tem que tirar ele da sua zona de conforto, não deixar ele ter liberdade, sair jogando da forma que quer, porque o Flamengo faz isso. Ele tem o Rossi, ele tem os dois zagueiros que sabem jogar, então eles estão confortáveis para jogar o jogo inteiro, tanto na parte mais perto do goleiro, tanto um pouco mais ofensivo. O Galo tem que tentar, de alguma forma, tirar mais essa posse de bola, e para fazer isso, você tem que ser muito agressivo, começando do Hulk até começando do lateral direito, né, do Natanael, até o Hulk lá na frente. Se almeja uma vitória lá no Maracanã do Flamengo, nível de agressividade, de concentração tem que ser muito alto, e tirando o Flamengo sempre da zona de conforto, não deixar ele passar grande parte do jogo com a posse de bola, como é o que eles gostam. Pô, a gente teve muito bagre, muito bagre. Mambaia. Porra, muito jogador ruim, muita mambaia, né? Muita mambaia. Mas, porra... Então, cara, a gente tem um time com alguns bons jogadores. Será que se a gente, por exemplo... a gente já falou isso aqui. O Thiago Mendes vai bem. Aí o Vasco traz o Nino, zagueiro. E traz vamos lá, um atacante aí. A gente falou... O Júnior Santos, lá do Atlético Mineiro. Não vai vir. A gente não tem um time legal? Pelo menos no papel, assim, bacaninha? Precisa de mais coisa? Precisa. Porque se o Coutinho machucar, entra o Marcel. Porque não tem substituto. Reserva pro Verratti? O Verratti machuca, entra o Francisco. Faz mais gol que ele na pelada. O Piton machuca, entra eu. Porra, não dá, cara. A gente tem que ter um mínimo elenco. Não precisa ter 30 jogadores como o Flamengo. O Flamengo tem 5 laterais esquerdos. O Flamengo, o Alexandre da seleção saiu, entra o Vinha. O Vinha, que era da seleção do Uruguai. Aí o seleção do Uruguai machucou, aí veio outro. Qual era o outro lá? O Flamengo tinha um outro lateral esquerdo. Porra, era do Fluminense. É do Fluminense, o Ayrton Lucas. Porra, já tem 3 laterais. Agora, pô, tem o Varela, venderam o Wesley, aí agora contrata o Emerson Royal. Os caras têm dinheiro, cara. Quem tem dinheiro brinca. Mas sabe o que acontece? Quando não tinha, daquele presidente, o Carequinha... Eduardo Bandeira de Mello. Eduardo Bandeira de Mello. Isso aí, que ele começou a reestruturação. Logo no começo não tinha dinheiro. Mas ele trazia, o Emerson falou isso é verdade, ele trazia um ano o Vitinho, aí juntava mais um pouquinho lá. Sim. No outro ano ele trazia aquele ponta colombiano que nem deu certo. O Berrio. Que eram os caras da Libertadores. Ele ia aqui na Libertadores, aqui ele pegava um jogador top 3 da Libertadores e botava no elenco. O nosso top 3 é o Lloyd, cara. O nosso top 3 é o Jean Davi. Marcelo, na hora... eu conheço... É meu amigo, tá? E ele falou para mim, naquela época, tá? Começou o negócio do Clube dos 13 que acabou, certo? No Clube dos 13, Vasco, São Paulo, Flamengo, ganhava mais ou menos igual. Era 110 milhões. O Fluminense e Botafogo ganharam 80. Quando acabou isso tudo, o Flamengo e o Corinthians começaram a ganhar 200 milhões, o Vasco foi para 90 e o Fluminense para 30, certo? Então, ele já pegou esses 200 milhões da televisão, certo?
Tá? Ele falou, perguntei a ele, cara, se tivesse com o Fluminense, aí não ia dar, cara, com 30 milhões não dava. Entendeu? Ele levantou, o Flamengo levantou, mas ele também, por causa da televisão. Entendeu? Que o Flamengo, quando eles começaram a ganhar 200 milhões. Então, que eu estou fazendo uma reestruturação com 200 milhões e 30 mas é bem devia diferente, quanto, né? Hein? Mas devia quanto? Sim, mas com 200 milhões dava Agora, o que eu acho... Deu para administrar com 200 milhões. O que eu acho que o pouco dinheiro que a gente tem é mal investido. Também acho. O pouco que tem é mal investido. Não, sim. Ele chega... No futebol. No futebol. Você vê que as pessoas que estão lá dentro são profissionais, estão com boa vontade, querem o melhor pro Vasco. Só que boa vontade não ganha jogo. Ô Benja, o que o Flamengo fez, o que o Palmeiras fez, mas não temos você ter isso. pessoas competentes, mas você não precisa tem, ter pessoas competentes dirigindo o clube. Mas quem mas não temos, mano. No Corinthians? Não tem, mano. Ô Dinei, de verdade, cara. Ô Dinei, de verdade, tem, eu acho que pessoas competentes, elas existem, que poderiam estar pegando o Corinthians ali dentro de um contexto e arrumando a casa. Fala Porém, quem? Essas pessoas não têm, hoje não têm o poder necessário. Por exemplo, o Rosala, eu vou colocar aqui o nome. Ô Benja, é justamente isso que eu tô falando. Infelizmente, as pessoas que hoje detêm o maior poder dentro do clube são pessoas que eu não confio, mas a gente precisa passar esse poder para pessoas que tenham competência para gerir. É esse que é o grande X da questão. Sim, mas quem? É esse que é o grande X da questão. Quem, mano? Mas quem, mano? Por exemplo, ó, você, Benjamin, falou que em determinado momento gostaria de ser presidente do clube. Eu tenho certeza que você, se tivesse lá com papel e caneta na mão, traria pessoas competentes para ocupar setores dentro do clube que não seriam por causa de devolução de favor político. Então, deixa eu te falar. Por isso precisa de gente assim. Então, mas deixa eu te falar. Hoje, eu só entraria num negócio desse se fosse via uma SAF. Sabe por quê? Porque se eu entrar hoje lá ou qualquer outro cara entrar, eles engolem, eles sabotam, eles destroem. Mas, ô Benji, o Flamengo não precisou virar SAF para colocar o carro no trilho, velho. O Flamengo tinha gente competente lá dentro. Mas é isso que eu tô falando, Benji. Mas nós não temos. O Flamengo estava no momento que teve uma união, tinha um grupo de gente bacana. O Corinthians não tem. E se o Corinthians não mudar o estatuto, não vai ter nunca. Por isso que eu te falo. Mas é isso que eu tô falando. A primeira mudança, Benja, é a mudança do estatuto. Tem que mudar o estatuto. Só que para ter a consequência disso, demora alguns anos. A mudança do estatuto não significa que semana que vem as pessoas já podem entrar lá. Não. É um processo. Ô, Benja, uma doença grave você não cura do dia para noite. E um clube também não. Sim, só que o Corinthians já não é uma doença grave. O Corinthians está na UTI morrendo. O Corinthians tem 2,5 bi de dívida. O Corinthians está fudido. O Corinthians está nas páginas policiais, o Corinthians está no Ministério Público. É isso aí, nação. Esse aí foi mais um vídeo aqui no canal e... Caraca, o mano insiste na Nárnia, né? E o Benja só mandando a real ali e ele não quer enxergar, mano. É impressionante como as pessoas se recusam a enxergar a realidade. Entendeu? Isso lá no Corinthians é puramente político. Nesse ponto eu tenho que concordar com o Benja. O Flamengo teve uma união ali, entendeu? E teve pessoas competentes que amavam o clube por si só. O Bandeira, por exemplo, entendeu? E teve a questão, quando o Bandeira entrou, ele conseguiu, através de articulação política, acredito eu, de mudar o estatuto lá. Tanto que tem leis no Flamengo hoje que, se o presidente fizer caquinha, pesa até nos bens pessoais dele. Para pagar com a burrada que ele fez lá. Então, os presidentes também agora não podem entrar e sair contratando A por B e fazendo cagada, não. Porque o conselho vai lá e entra todo um processo administrativo para o cara ter que pagar. Eu não sei como é que se é porcentagem, se é integral. Se for integral, o cara, dependendo da dívida, ele fale, vai ter que dar todos os seus bens, sua riqueza, para quitar a dívida do clube que ele gerou. Mas isso aí é o estatuto do Flamengo que mudou e deu essa segurança. Também teve o aporte de pessoas competentes, óbvio, profissional, e que amavam o clube. Lá no Corinthians parece que ninguém é corintiano de verdade, entendeu? Parece que tá todo mundo só pensando em dinheiro e no próprio umbigo. Dane-se a instituição. É o que me parece, né? Não sou corintiano para dizer, mas é isso aí, tá? O vídeo de hoje foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Os créditos vai estar na descrição. Verifica se você está inscrito no canal.
deixa esse likezinho aí pra me dar essa moral, tá? Não custa nada, só um clique. E clica no botão hype aí dos comentários, que também vai me ajudar muito aqui. Eu vou nessa, um grande abraço a todos, valeu, falou e fui.